Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite a vocês aí de casa. Hoje nós vamos conversar com a fera da psicologia, doutor Alexandre Iorio, que veio participar aqui. O currículo do homem aqui, se eu for ler todo o currículo dele aqui, vamos ficar o programa todo aqui em cima do currículo dele, mas eu vou simplificar aqui. Possui graduação de psicologia pela Universidade de Fortaleza, mestrado em psicologia, doutorado em psicologia, professor titular da Unicet, da Universidade Unicet. Deixa eu ver aqui, nossa, é longo aqui, viu? Também do Cristo, né? Então, o Cristo não está aqui, mas também do Cristo, Aurélia? Sim. Ó, que bacana. Ele pertence a várias associações de psicanálise, presidente da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, a ABEP, é isto? Representante do núcleo da ABEP no Ceará, membro do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, a BASES, é isso? Bases. Rapaz, o homem aqui, eu vou te falar, ele vai sair daqui, vai achar, esse com certeza vai constatar a nossa loucura, que eu acho que ele já constatou, porque nós estávamos aqui nos bastidores conversando. Mas, professor Alexandre, muito obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui no Acerto de Contas, e vamos procurar entender um pouco mais a cabeça do ser humano, né? Que é dentro da sua área. Eu queria começar o programa dizendo para fazer um comentário e em cima desse comentário fazer uma pergunta. Eu sempre digo que aqui no programa, que na década de 40, aliás, deixa eu falar, boa noite, Rebouças. Boa noite, amigo Marcelo. Esqueci, o Rebouças estava olhando feio para mim, eu falei, rapaz, eu tenho que reconsiderar a chamada. Só tem essa cara. Boa noite, boa noite, Áurea. Boa noite. Professor, eu sempre digo o seguinte, na década de 40, o homem costumava andar de paletó, chapéu, gravata debaixo daquele sol e tal. As mulheres usavam vestidos longos e tal. Nós não tínhamos, no início da década de 40, nem carro, nem veículo, não tinha nem iluminação. É verdade. E o pessoal andava todo... Me parecia, eu não sei se eu estou enganado, mas pelo que o meu bisavô, quando eu era vivo, que eu conversava com ele, ele já me falava dessa diferença social. Eu estou te dando a ideia pelo vestuário, porque a pessoa que se cuida, veste bem e tal, é uma pessoa que, imagino eu, um pouco mais centrada, procura levar uma imagem para as pessoas que estão na rua. É isso que eu via nessa época, não? Sim. O cidadão usava o chapéu e tal. Bom, se passaram os anos, nós estamos hoje no século XXI, né? E hoje os homens andam nu e as mulheres mais nu ainda, estão disputando as músicas, raspadinha até o chão, não sei o que, as mulheres cada dia se desvalorizando mais. Então eu sempre digo aqui no programa o seguinte, que tecnologicamente, da década de 40 para hoje, nós evoluímos muito. Então saímos de casa quase voando, né? Daqui a pouco nós vamos colocar alguma coisa... Tecnologicamente. Tecnologicamente. Vamos colocar algumas coisas na costa, aí vamos ligar lá o motorzinho e sair voando aí. Eu me lembro do desenho. Jackson. Você pegou Jackson, né? Aquela esteira rolante, nós estamos quase chegando a essa época. E intelectualmente, para mim a sociedade não é que vai falir, já está falida. Eu queria saber a sua opinião e que o senhor explicasse um pouquinho disso, porque chegou a este nível. Agora, não é dizer que, eu estou aqui afirmando, chegou a este nível, porque nós estamos vendo aí, né? Chegou a este nível, né? Hoje nós temos pessoas famosas como a Anitta, que era para representar a mulher brasileira. Ela faz uma tatuagem no ânus, né? Ela divulga lá uma coreografia, para mim aquilo lá é uma coreografia de um filme pornô, e diz que representa a mulher. Quer dizer, então eu acho que cada dia está degradante a coisa, está cada dia mais ofensivo, as músicas não tem censura, a família não tem mais o respeito que deveria ter, enfim, esse negócio de sexualidade, está tudo maluco, para mim está tudo maluco. Fala um pouco disso, professor, boa noite. Então, boa noite, primeiro eu queria agradecer, né, a vocês o convite de estar aqui participando. Realmente, né, nós tivemos muitas mudanças ao longo do tempo.
né? Assim, a gente, na realidade, vivia numa sociedade bastante envolvida em um certo contexto moral, né? E que, assim como, né, nós tivemos uma evolução em termos tecnológicos, isso também foi se reorganizando ao longo do tempo, né? Assim, a forma como as pessoas elas vão convivendo, né? Havia uma certa representação social, né? O homem provedor, a mulher, né? A cuidadora da casa. E à medida que o tempo, né, foi caminhando, cada vez mais foi se observando que nós devíamos ter um olhar de igualdade, né? Até porque, se a gente for observar também... Até eu concordo. Exato. Então, assim, se a gente for observar também, tomando como referência, né, a própria experiência, né, de cada sujeito, a gente vai observar que havia uma certa tendência a um adoecimento. As pessoas adoeciam, né, em função de que havia uma moral, né, social, uma moral sexual, que era aquilo que via reger a vida das pessoas, né? Então elas estavam submetidas sobre aquilo. Então era a ordem que predominava. Então elas tinham que ficar centradas, né? Corresponder àquilo que a moral ela apregoava, sob o auspício de ser criticada, de ser ridicularizada, envergonhada, né? Se a gente pensar, e as pessoas se preocupavam com isso. As pessoas se preocupavam com isso, né? Se a gente for pensar, por exemplo, as mulheres não se separavam, e a separação era algo assim horrendo, né? Havia um receio, né, bastante intenso, né? Sobretudo porque havia toda uma dificuldade de inserção, né, social, econômica, né? Onde eu estou querendo chegar? Eu acho que tinha algumas coisas dessa época que eram ridículas. Sim, sim. Como a mulher não podia dirigir, a mulher tinha que ficar em casa. Não estudava, não trabalhava. Não é esse o ponto. Sim, A igualdade eu acho que tem que ter. Certo. Que o espaço é para todos, na minha opinião. Estou falando na minha opinião, sim, tá? sim. Agora, eu estou falando da questão, da única questão, respeito. Porque hoje me parece que ninguém mais respeita nada, né? Mas pode continuar, professor. Porque isso aí é justamente o percurso que nós estamos mostrando, né? Assim, ao longo do tempo, como é que esse contexto ele foi se organizando, até chegar nisso, né? Quando você perguntou assim, você considera a educação hoje, né? E até pensar em termos de uma educação formal, né? Hoje se falando, por exemplo, de um homeschooling, né? Eu considero que isso é um prejuízo, né? A gente entender que isso é um certo prejuízo ao campo do conhecimento, que vai levando, né, as pessoas a adquirir conhecimento para que ele possa... Para ser mais específico, a sociedade está apodrecendo? Não é que ela esteja... Ela está havendo uma maior tendência, né, as pessoas vivenciarem sob aspectos mais superficiais, né? Então, como você disse, tudo está muito no campo do senso comum, da superficialidade. Então, a tendência que a gente tem observado é isso, né? E aí, em nome disso, acabam surgindo uma diversidade de agir, de condutas, né? De maluco, na minha opinião. Se há uma superficialidade, no meu ponto de vista, há uma perda de valores. O que realmente tem valor, né, doutor? Deixou de ter um valor. Porque, assim, falar de valor é uma coisa muito subjetiva, né? Rebouças, o que tu acha? Eu não queria nem que o Rebouças... Fala, Rebouças, o que tu acha? Não, meu amigo, é o seguinte. O que acontece, levando em conta aqui o que todos vocês falaram, certo? Realmente, obrigado pela parte que me toca. Realmente existiu, não, porque eu entendi perfeitamente o que você quis ponderar e entendi também o que o doutor falou e que poderia ter a ver com o que você falou como um início para chegar até lá. Mas deixa eu fazer um resumão. Meu tio avô, irmão da minha avó, de Santino, era bem conhecido aqui no Ceará, tocava naquele programa Ontem, Hoje e Sempre, na TVC, né? Era um seresteiro do cabelo dourado, o pessoal chamava, ele era ruivo. Ele me contava que quando ele ia para o Cine São Luís, se não tivesse de gravata, podia estar de paletó, de camisa, de botão, mas sem a gravata não entrava. Tinha que voltar para botar a gravata, né? Eu não vou entrar aqui no mérito de com gravata ou sem gravata, até porque a gravata, pedaço de pano, de tecido, ela é um símbolo, tá? E ela já foi questionada em outras áreas, já deu problemas de moralidade em outras áreas. Por exemplo,
Agora, há pouco tempo antes da pandemia, um magistrado que não aceitou fazer audiência com um advogado que estava sem a gravata. Eu não vou aqui entrar no mérito, e eu até concordo com o magistrado. Não pelo critério só, não é a gravata em si, não é um pedaço de tecido em si. Comportamento. É o comportamento. Ali é um local do serviço público de prestação jurisdicional. As pessoas querem entrar de bermuda. Tem advogada que quer entrar de mini saia mostrando a calcinha. Então, não é local para prostituição e nem é local para imoralidade. É local de decência. Né? Então, as pessoas têm perdido essa noção de o que é viver em sociedade, que sim, é necessário. Isso nós aprendemos na faculdade de Direito assim que entramos. O mínimo ético. Nas aulas eu sou professor de ética jurídica, né? Eu me lembro de quando eu estudei ética jurídica na faculdade e hoje eu dou aula de ética jurídica. O mínimo ético é o mínimo necessário de ética e moral para que a sociedade subsista. Tem que ter. Sim. Né? Então, falando agora do que o professor e o doutor falou, da questão, ele entrou na questão do feminismo e tem tudo a ver. Sabe por quê, Marciele? A primeira onda do feminismo era legítima. A primeira onda do feminismo, ela queria o quê? Voto para as mulheres. Ela queria o quê? Mulher poder dirigir. Né? Agora, o problema é que essas pessoas que iniciaram a primeira onda do feminismo, depois passou-se a perverter a finalidade. E o que passou foi que a luta do feminismo, e até hoje, não é luta por direitos iguais. Nunca foi. É tanto que você não vê as mulheres lutando aqui no Brasil, vamos falar do Brasil. Nós não vemos o movimento feminista no Brasil pedindo a obrigatoriedade de serviço militar para as mulheres. Não é igualdade? Sim, é verdade. Então você não vê. Por quê? Porque não querem igualdade. O grande cerne que nos levou até essa podridão moral da sociedade hoje, que nós vemos aí o que você bem falou, dessa tal de Anitta, né? E outras similares, é que a luta do feminismo, desde a segunda onda, já foi o quê? Pela questão sexual, uma mudança da sexualidade na sociedade. Deixa eu aproveitar um gancho. Deixa eu só finalizar, para concluir o raciocínio, só para finalizar. O que elas querem, o que elas sempre queriam, na verdade, era essa mudança. E aí usando o manto de feminismo, direitos iguais, mas sempre levando para o viés da sexualidade. O direito da mulher transar com vários homens. O direito da mulher... Aí chegou a ponto, já para não derogar muito, chegou ao ponto que agora nós vemos aí o pessoal da esquerda propagando livremente no YouTube, em palestras, que é o quê? Acabar com a família e legalizar o incesto. Que é o quê? A mãe que transa com o filho que transa com o pai, a filha que transa com o pai, com a mãe, o irmão que transa com a irmã. Para quê? Para acabar. O que é que esse povo tem raiva? Julgamento moral. E julgamento moral é necessário, porque o julgamento moral implica em ter uma moralidade mínima. E para a sociedade subsistir, nós temos que ter uma moralidade mínima. Agora tem um gancho interessante aqui. Então pega esse gancho. Nós, como psicólogos, eu sou psicóloga, o senhor também, inclusive foi até meu professor, né? E um dos pontos mais importantes, né, na nossa profissão é que não haja juízo de valor. Sim. Para que não haja um julgamento. Então, como que fica a fala, então, aí do doutor Rebouças, que trouxe essa questão, enquanto querem tirar com toda a moralidade, nenhum juízo, querem tirar o julgamento moral, como é que fica nós, psicólogos, que não podemos estar com nenhum juízo de valor? Porque até que ponto, até onde... Primeiro temos que explicar para o público em casa o que significa o juízo de valor. Julgamento, julgar. Sim, mas sabendo. Mas tem muita gente que acompanha e não está entendendo nada. Por quê? O que a Áurea está querendo dizer é o seguinte, que ela, como profissional que vai analisar você ou qualquer outra pessoa que passa no consultório dela, ela não pode ter um juízo de valor da sua pessoa. Ela não pode achar que porque você tatuou anos, você é uma pessoa decente, inadequada à sociedade. Então, vamos ser bem objetivo. Que é totalmente, só para o público entender, é como, por exemplo, o delegado de polícia.
Muitas pessoas acham que o delegado de polícia, quando ele investiga um acontecimento de um crime, ele vai dizer que é inocente ou culpado. Não. Ele é proibido, inclusive, de exercer juízo de valor no final do inquérito policial. Ele só deve narrar os fatos. Ele não pode exercer juízo de valor. Verdade. Então é isso que a hora que dizer que o psicólogo, no exercício da profissão, ao atender um paciente, ele vai ajudar aí com as técnicas que eles veem. Mas eu duvido que não faça. Juízo de valor. Claro que faz. Duvido que não faça. Ele não pode externar. Psiquiatra ele pode externar, mas ele vai ter, obviamente. Eu não tô aqui. Todo ser humano faz. Eu não tô aqui dizendo que você tem ou não tem, nem a aura tem ou não tem. A pessoa tem a aura. É isso que aí que ela tem mesmo. É aí que faz. Entendeu? Não. Pouquinho! Professor, o que o senhor acha disso, professor? Então, na realidade o que você diz tem razão. A gente não pode ter juízo de valor. É que você fala assim, olha, a Anitta tatuou. Então, se ela chega no teu consultório e vai dizer isso, né? Você não vai dizer assim, olha, na década de 20, né, as mulheres não faziam isso. Mas hoje eu faço. Né? Então, você vai trabalhar aquilo que ela está trazendo. Nós não trabalhamos com essa lógica de um certo e errado. O que deu na cabeça dela para chegar ao ponto de tatuar? O que ela busca com isso, né? Existe algo que na realidade é assim, e principalmente expor, né? O que você estava falando hoje dessa ânsia que as pessoas têm de estar apresentando uma realidade que nem é a realidade dela. A gente tem tanto mal-estar que a gente tenta compensar isso a partir desse modo de vida que a gente hoje sustenta, que a gente hoje observa. Né? As pessoas estão isoladas, cada um no seu celular, retratam uma felicidade que não existe, não é? Uma situação econômica também que é ilusória. Então, virou um mundo faz de conta? Mundo de boxe? Parece um mundo faz de conta. Né? Se a gente for observar, né, então a gente está cada vez mais... Né? Inclusive, quando nós pensamos em função do que isso tem trazido como consequência, um excesso de ansiedade, depressão, né, por conta de uma distorção da realidade. Né? Tem uma realidade que se apresenta e tem uma que eu tento, né, dar conta dela. Na verdade, uma busca de preenchimento de um vazio. Que é a nossa condição. Né? Nós somos tomados por um vazio. Né? Nós somos, na psicanálise a gente vai dizer assim, sujeitos da falta. Né? E tentamos buscar meios, né, de que isso possa ser tamponado, né? E que na realidade, fracassado. Né? Toda tentativa que a gente faz é fracassada. Mas a gente insiste, a gente trabalha, a gente estuda. Né? E aí eu posso deixar, vem à mente imediatamente o que Santo Agostinho falou, né? Que todo homem nasce com um vazio no peito, né? Que está corroborado pela psicanálise, pela psicologia aqui. Mas ele achou a solução, ele disse, todo homem nasce com um vazio no peito. Mas esse vazio você vai tentar preencher com bebida, com álcool, com mulher, com homem, com tudo. Só não vai preencher. Por quê? Porque esse vazio ele tem uma forma exata de Jesus Cristo. Então, Santo Agostinho falou isso. Mas eu não quero entrar nessa questão. Eu estou dando aqui, eu estou falando tá aqui. Bom. Santo Agostinho. Peraí, não estou falando aqui de religiosidade, não. Santo Agostinho foi um dos grandes estudiosos do comportamento humano e da alma humana. Eu entendo. Então eu bebo pra caramba. Bebo todo dia e tal. Por isso que tem esse vazio. E não tem o vazio nenhuma. Entendeu? Então, assim. Eu sou muito. Tu não tens nenhum vazio? O importante, deixa eu te falar uma coisa. O importante é você se conhecer. Sim. Mas quando a gente fala em vazio, deixa eu lhe dizer assim. Isso é importante. O seu desejo de trabalhar, né, de produzir. Então, isso retrata, não é um vazio que vai dizer assim de uma. De paralisar o sujeito. Muito pelo contrário, né? É algo que coloca você em movimento. Eu quero trabalhar, mas aquilo que eu faço, né? Ele hoje é suficiente, amanhã eu quero mudar, eu quero melhorar ainda. Então, a gente fala nesse sentido. Né? Por isso que a Jaque fala. E a criação de Jesus. Fala pra mim, a Jaque, apresentadora, fala, Carlos, você é extraterrestre. Porque eu nunca fiz nada que eu não gostasse. Então, eu nunca levantei antes das 11 da manhã. Eu nunca me submeti a ninguém e a negócio nenhum. E só faço aquilo que eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero. Então... Você está falando disso. Não, é maroto. Mas assim, eu sei que há poucas pessoas com esse perfil que eu tenho. Porque assim, sim. Eu imagino assim... Você tem que ter espontaneidade no seu viver, no seu dia a dia.
Você tem que ter vontade de... Eu faço programa de TV porque eu gosto de fazer, não porque eu dependo do programa de TV. Sim. Não é o meu negócio principal. Mas por que você gosta? Né? Então, isso é que fala, né? Assim, tem algo que chama atenção, né? Tem algo que... justamente levar essa informação para o público e tentar descobrir por que essa sociedade, que é um dos tentáculos que eu discuto, é tão podre. Sim. É tão podre, porque assim... Pela fala do professor, eu estou vendo que nós não vamos ter revolução de melhora, porque pela sua fala, a sociedade para mim apodreceu, porque é como o Rebouças falou, princípio não tem mais, ética não tem mais, as pessoas nem sabem, as pessoas nem sabem o que significa a palavra ética, ela tem vários tentáculos. É tudo na sua vida. Eu fui fazer uma sustentação oral em Brasília, no STJ, e quando eu fui entrar, isso já tem um tempo, já tem uns 6 anos. Quando eu fui entrar, uma das vezes que eu fui, quando eu fui entrar, né, eu já tenho um cadastro lá, você só mostra o AB, passa no raio-x, e aí eles liberam a sua entrada. E tinha um ônibus que vinha da cidade vizinha, de Goiânia, por ali, com acadêmicos de direito para conhecer o STJ. Um ônibus lotado, todo mundo de terno, todo mundo bem vestido, e tinha uma moça, né? Muito bonita, inclusive, de terno e tudo, mas a mulher estava com uma saia que tinha 5 dedos. Ela não entrou. Ela não entrou no STJ. E está mais do que certo. Doutor Rebouças, é uma besteira. Aí não já entrou. Não é. Aquilo é um local. Eu estou daqui a falando. Pouco pode estar de biquíni. Eu estou dizendo. Daqui a pouco pode estar de show. Eu estou dizendo. Qual é a regra? Que eu acho. Deixa eu lhe dizer qual é a regra para entrar lá. Pode entrar de saia? Pode. Desde que chegue no joelho. Está mais do que certo. Está mais do que correto. Mesmo a gente não querendo adentrar no assunto religioso, mas é a sociedade. E isso está na nossa vida, na vida de cada um ouvinte que está nos acompanhando. Se lá no TJ não pode entrar dessa forma, e nas igrejas? Que a gente vê, infelizmente, nas igrejas coisas absurdas. Mas aí vamos lá, qual é a diferença? Aí na igreja, eu vou dizer qual é a diferença. Eu já vi. O pastor não quer que a mulher corte o cabelo. Eu já vi. Não, isso aí não é igreja não, isso é seita. Não, isso aí já tem muito tempo que já passou. Isso é seita. O que eu estou explicando é o professor falar o que não, mas deixa eu falar o que ela falou nas igrejas. Ela perguntou para mim. É importante isso. Eu já vi aqui, lembro logo do exemplo imediato. Eu frequentava uma igreja que tinha 2 irmãs gêmeas que iam muito malhadonas e tudo, elas iam com a roupinha nesse estilo. A saia era 5 dedos. Por que não se proibia de entrar? Uma igreja que está pregando palavra, tá? Não é essas boates que tem por aí, não. Sim. Com 3 meses, 4 meses, não lembro o tempo exato, mas com 3, 4 meses, essas irmãs iam para o culto de blazer, com saia comprida. Porque ali tem uma palavra que transforma o caráter, transforma os maus desejos em bons desejos. É diferente a pessoa que está em um órgão público, ela está em um órgão público para trabalhar, para exercer uma função pública ou para pedir ao governo. Então peraí, um gancho aqui. Não é um local de mudança. O senhor quer demonstrar que na igreja a pessoa vai quase despida, né, com um palminho de saia, mas na possibilidade, e tem que ser recebida, mas na possibilidade agora, se não de uma transformação, mudança, aí é permitido. Aí é permitido. O que o pastor não quer? Se não houver mudança, então, peraí. Se não houver mudança, professor, só um minutinho, Rebouças. O professor está notando que é aquilo que eu sempre falo. Todo ser humano, que o louco tem um pouco, né? Então, verdade. Sem exceções, né? Todo local é o ditado, né? O que o professor acha dessas colocações aqui? Então, eu acho uma coisa que ele coloca... Estamos falando de estereótipos apenas, né? De representações sociais, né? Assim, olha, a sociedade, né? Como nós começamos, ela tinha uma representação, né? Ela tinha um perfil, né? De como as pessoas agiam. Então, isso foi sendo fragilizado. Então, a grande questão é quando isso se transforma numa posição totalitária, quando ele disse assim, é uma seita, né? Realmente, quando a coisa se torna totalitária, né? Se torna um fanatismo, então perde a referencial, né? A gente perde, seja de um lado, seja de outro, né? Assim, pensar o excesso e pensar também a liberação total. É preciso que a gente tenha, né? Equilíbrio, um conceito, né, que na filosofia traz de uma justa medida, né? Aquela velha história, aquele velho ditado que diz assim, os meus direitos vão até onde começa o do próximo. E aí isso insere
também o respeito. Mas aí até esse velho ditado... Isso insere a pessoa ter... A pessoa ter e conhecer não é a palavra de Deus, não é a palavra de A ou B ou C, é a palavra que se chama ética. Isso. E entender... De onde vem a ética? E entender que ela vive numa sociedade e que a sociedade não pertence a si própria, não a mim, isoladamente. Mas de onde vem a ética, Marcelo? Por isso que eu sempre falo, eu sempre fiz o que eu gosto, o que eu quero, da forma que eu penso. Agora, sempre então, respeitando. Se tu gostar de andar no, quando eu falo rua, assim, quando eu falo assim, sempre respeitando, acabei de dizer. Não, mas tem pessoas quando eu falo que assim, gostam. um minutinho, aí não tem, aí a pessoa não sabe nem o que está fazendo. Quando eu falo assim, que os meus direitos acabam quando começa do próximo, isso é questão de respeito e entender que eu vivo numa sociedade. E que tem limites. Então, o que está acontecendo? Justamente esse é o assunto. A sociedade está apodrecendo porque essas pessoas não sabem aonde começa o direito do próximo, não sabem que tem que respeitar a família, não teve essa educação. Eu estou falando independente de religião. Tudo rasgado, tá tendo tudo entendeu? Rasgado. Eu tô falando independente de religião. O pai com 2 filhos na lagoa. Aliás, eu acho que 98% dos pastores, esses umbandistas, é tudo louco, mau caráter, usam a igreja para arrecadar, para enganar, para mim é um bando de estelionatário. Tem suas exceções. Eu tô no 98% ou no 2%? Não, senão você não estava aqui. Começa por aí. Olha aí, tá bem. Se eu achasse que era o contrário, você não estava aqui. Agora, eu já falei para você, eu não admito discussão religiosa no programa, porque cada um tem sua ideologia. Nunca teve. O que eu quero que você entenda é o seguinte... E doa quem doer! O momento que você fala, o direito de um começa aonde termina onde começa do outro, mas o problema é porque é o seguinte, hoje não tem mais o limite do direito de cada um. Exemplo, eles não entendem o que é isso. O pai... O professor está entendendo? Deixa eu dar um exemplo que aconteceu agora. Não tem educação. Pai, com 2 filhos pequenos, criancinhas púberes, menores abaixo de 12 anos de idade, 4, 5, 6 anos, pedalando na Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro, depara com um indivíduo nu dentro de uma bolha redonda, ele nu dentro, dizendo que é arte. Meu amigo, aquilo não é arte não, aquilo é crime, que chama ato obsceno, está no Código Penal brasileiro. Mas perdeu-se um limite tal que o cara não foi preso, o Ministério Público não fez nada, e o cara lá nuzão na Lagoa Rodrigo de Freitas, dentro de uma bolha, dizendo que é arte. E o pai, indignado com 2 filhos, teve que voltar para não submeter o filho àquela situação vexatória. E aí, para finalizar esse bloco que está acabando, aquela mãe que deveria ter sido tomada a guarda da filha dela, o Ministério Público hoje é ativista ao não fazer isso, aquela mãe que um cara nu, deitado nu dentro de um museu, dizendo que era arte, e a mãe levando a criança para tocar o cara nu, rapaz, isso é pedofilia. É isso aí que eu falo dos limites de quem faz, de quem tem a ação perante a sociedade e não respeita o próximo. Aí é que está o ponto, nós vamos voltar discutindo esse ponto agora no segundo bloco. Ponto, limites, ponto, respeito, ponto, ética. Até onde vai a sociedade? Até onde vai essa sociedade que está apodrecendo, na minha opinião. Fiquem ligados aí, voltamos já já. Eu só uso Tainá, é de fama e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui.
Agora, voltando aqui no segundo bloco, professor, entendeu? Nós estávamos falando que as pessoas perderam pronto, a palavra é essa, o senso de saber que ela tem que ir até um limite e respeitar a opinião das outras pessoas. Respeitar a opinião das outras pessoas não significa que eu tenho que falar. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Eu estou lá com a minha mãe lá, ou minha avó, na barraca de praia lá na Praia do Futuro. Passa uma mulher lá de topless. É proibido? Não, não é proibido, mas ela está ofendendo proibido, os princípios. Dependendo do não, eu estou dizendo, ela está ofendendo os princípios da minha vozinha que está sentada ali. Eu acho até bonito, Eu, como homem, falo, pô, bacana. Agora, para minha avó, ela fez mal. Então, assim, o que eu imagino, para uns é bonito, para outros são feios. Agora, a coisa está desregulada, é isso que eu estou dizendo. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Novamente, né, retomando esse contexto histórico da qual a gente estava falando, né, o que a gente tem observado é que, na realidade, a sociedade ela tem cada vez mais, né, rompido, né, os laços sociais, né, de maneira que existe algo que é essencial, né, para se manter uma vida civilizada, uma vida social, que é a gente constituir, né, assim, um mínimo de uma conduta, né, de um limite, né, que a gente viva socialmente, né. Tem um texto do Freud que se chama Mal-Estar na Civilização, que ele vai dizer assim, olha, nós tivemos que abrir mão de um tanto de felicidade em nome da segurança, né. O que quer dizer isso? Quer dizer que, assim, eu posso desejar muita coisa, né, mas para que a gente possa viver civilizadamente, nem tudo aquilo que eu desejo, né, ele vai ser colocado em ato, né? E ele chama de felicidade, segundo o conceito dele, Freud, né? Mas assim, aquilo que nós buscamos, pela própria mãe, né? Aquilo que nós buscamos, né? Se você pensar pela psicanálise, todos nós fomos, né? Não, e somos. Só que a gente vai transferir isso para outros objetos. Mas então, assim, para que vivêssemos civilizadamente... Explica essa paixão de mãe. Vou chegar lá. Eu não sou psicanalista, mas eu acho interessante a percepção de Freud, a forma que ele colocou a abordagem dele, dessa paixão, e também do princípio da sexologia, que não é exatamente o sexo em si. Ele tinha desejo sexual na mãe dele, todo mundo sabe disso. Não, mas esse desejo que ele fala, né, não é o desejo sexual. Quando ele fala de sexualidade... Sim, mas deixa o professor Mas todo leigo, né, todo leigo sabe, né, assim, quando ele fala de sexualidade... Todo leigo diz que sabe o que o outro falou. Não é essa sexualidade. Eu vou sugerir que você leia os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Que ele está falando... justamente disso que nós nascemos, né? Disso que já é implícito a nós, né? E que ele vai dizer assim, é isso que tem que ser contido, né? É isso que deve ser contido para que a gente possa viver civilizadamente. Eu não posso extrapolar o limite do outro, né? Professor, deixa ele concluir. Quando eu coloco, né, o meu desejo, que é o que a gente tem observado, meu desejo individual. Em função da sociedade hoje, quando a gente diz assim, olha, a gente tem observado na sociedade hedonista. Por quê? Né? Ela quer que prevaleça desejos individuais. Eu quero andar assim, eu vou andar assim. Exatamente. Eu quero assim, eu vou andar assim. Eu quero fazer assim, mas muitas vezes eu faço, mas me incomodo com o outro age, aí eu critico, eu falo. Então, é preciso haver algo que regule isso, né? Tem que haver... Né? E o senhor acha que isso vai resolver? Do jeito que está indo a nossa sociedade? Não haverá está encaminhando. O senhor acha que isso daí... Porque é o seguinte, na verdade, para mim é o princípio lá atrás da educação. O que significa isso? Por isso que eu falei do homeschooling. Né? Pronto. O que significa isso? É uma tragédia para o país. Não. O homeschooling hoje é um benefício. Porque hoje a escola é doutrinação. Aí são opiniões. É doutrinação. Aí veja bem, o meu pai, se eu fosse, por exemplo, quero ir no banheiro, estou com vontade de urinar. Meu pai não ia falar, meu pai nunca, jamais, minha mãe falava, não, tira aí para fora e urina aí, na rua. Né? E entrar no banheiro de só mulher, um minutinho, não, só um minutinho. Espera, vamos arrumar um banheiro para tu urinar. Parava no posto de gasolina assim, não, isso não significa que eu nunca urinei numa estrada, que não tem ninguém, mas jamais, criança pode mijar aí, tá entendendo? Aqui, né? Vou fazer aqui agora, né? Tá? Então, eu acho que isso aí vem de raiz. Vem muito do comportamento, porque todos nós aqui que estamos sentados aqui hoje discutindo esse assunto,
temos uma coisa. Isso aí o professor vai me corrigir se eu estou errado. O pensamento sempre agregado aos valores dos avós, dos pais. Foi que eu citei minha avó aqui. Sim. Né? Foi que eu citei minha avó aqui. No momento eu disse, olha, minha avó não vai gostar, eu vou achar até bonito, mas ela não vai gostar. Uma criança também não, Marcelo. Entendeu? Essa semana mesmo eu ouvi de 2 pais, né, um pai e uma mãe. Os pais dizendo o seguinte, que os filhos deles são criados dentro de valores cristãos, dentro de casa. Então ele vê a mãe e o pai, desde a vestimenta ao falar, né, sem falar palavrões, se vestindo de forma decente. E aí quando foi um dia, o meninozinho, que tem acho que é 4, 5 anos, chegou para a mãe e disse assim, mãe, ela estava se arrumando, né, estava indo de sutiã e de calça, e ele disse, mãe, a senhora vai assim para o colégio, deixar no colégio? Olha aí, um menino de 4, 5 anos de idade. Aí ela, não, meu filho, isso aqui, ninguém pode andar com roupa dessa na rua, não. Não, mãe, mas a mãe do amiguinho meu vai assim. Deixa ele lá. Ou seja, as pessoas estão levando para a rua, antigamente, se uma mulher saísse com a parte de cima do seu corpo desnuda, seria um absurdo. Até pouco tempo, nós temos aí uma atriz que foi famosa, acho que é Geise o nome, um negócio assim, porque ela foi para a faculdade com um vestido tão escandalizante que parou a aula. Naquela época não existia um pouco de moral na sociedade. Parou a aula de tão escandalizante como era. Hoje em dia eu acho que se a mulher for nua, não para. Não, a evolução nem deve, foi muito breve. Deve sim. Porque não nem deve o quê? Parar? Escandalizar. Claro que deve. Não uma pessoa deve. nua na rua, que é isso, rapaz? Mas é isso que eu estou dizendo. Mas é isso que eu estou depravação. dizendo. Mas é isso que eu estou dizendo. Na realidade, a coisa tem que anteceder, né? Assim, por que o desejo da mulher sair nua na rua? O problema é dela, fica no em casa. Isso é depravação. Mas é minha opinião, cara. É minha opinião. Mas eu vou dar a minha também. Espiritual o que e o sexual. professor está dizendo tem total fundamento. Ele está dizendo que por que ela chegou não é a para ter esse... limite. Mas presta atenção, moça. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Por que ela chegou a fazer isso? Essa é a questão que nós estamos Porque a sociedade não impõe mais limites. Tá tudo bem. Tá e tudo se impor vai resolver? Tem que impor. Tem que impor limites, tem que ter um mínimo ético. Vai lá na Isso tem que ser e fala para tirar o banheiro. Já falei. O presidente hoje tirou por um tempo. Tirou por um tempo. E aí pronto. Aí por isso que tem que ter homeschooling. Tu vai deixar o teu filho para um colégio, onde ele vai estar no banheiro e entra uma mulher nua? Onde o teu filho, a tua filha vai estar no banheiro e entra um marmanjão e bota o negócio pra fora? Peraí. Deixa eu dizer uma coisa. Quem disse que o homeschooling vai te garantir isso? Claro que vai. Por quê? Porque a criança vai ser ensinada em casa. Ensinada com os por quem? A Que valores? De acordo com da família. E ela não vai viver civilizadamente. Não é como o Lula que disse que família tem que ser abolida dos valores. Eu acho que não. Família tem que ser não viaja na maionese. O teu menino e o meu. Tá viajando é você. O teu menino, o teu garoto e o meu, apesar de todo o nosso princípio, fumar maconha junto. Meu menino nunca fumou maconha não, querido. Meu menino nunca fumou maconha não. Meu filho, desde 2 anos de idade, aqui dentro da igreja, nunca tomou um porre na vida, nunca bebeu, casou-se aos 20 anos de idade, certo? É casado, já vai fazer 3 anos, muito bem casado, tá? Perdeu a virgindade com a esposa dele, certo? Então, assim, criado dentro de princípios e valores cristãos, dentro da minha casa. Isso aí garantiu o quê? O que se cumprir, isso que está na Bíblia. Cria um menino no que deve crescer e ainda grande não se desviará. Então é diferente de eu pegar um menino e jogar no mundo para ficar andando nu, maconha. Eu fiz essa provocação justamente porque eu queria que ele chegasse nesse ponto. Observe o seguinte, professor. Eles querem... os pastores exagerados, essas coisas. Não, cristãos. Deixa eu falar. Não é só pastor, eles querem ter o domínio da vida da mulher. É isso que eu posso mulher? Eu fiz pra Que mulher? Deixa eu concluir, da esposa. Eu tô falando do meu filho. Mas eu fiz a provocação para chegar nesse ponto. Vai chegar lá. Então o professor está entendendo o que eu estou falando. Para ter o domínio da esposa, mulher, dos filhos. Claro que temos. Conforme eles querem. Claro. Tá, o filho é meu. Tá bom. A Constituição me garante bom. e a lei me garante bom. que a responsabilidade pela criação, pela guarda e alimentação do filho é minha, do pai, da mãe. Até um limite. Não tem limite não, querido. O Estado não pode se meter na criação do filho, não. Falar, jamais, não pode. Eu estou provocando uma situação. O que o professor... Você entendeu a minha provocação, né? Entendi. É o que eu estava dizendo para ele. Na realidade, isso jamais vai garantir que você esteja
partícipe de uma realidade. Mas garantiu, né? Não, no meu não vai caso, garantir. meu filho garantiu. Mas garantiu por conta de outros aspectos. Por conta natural da e criação, natural e inerente por a conta ele. da criação. Ao mesmo tempo que ele andava com o filho do Macieri, que tem uma criação totalmente diferente da minha. Você está dizendo, olha, presta atenção. Ele cresceu dessa forma. Por quê? Porque ele tinha dentro de casa o exemplo e a orientação. Deixa o professor falar. Isso é muito relativo. É muito relativo, óbvio. Eu vou dizer aqui, porque assim, tem um Deixa o professor concluir. Deixa eu só... Deixa ele só concluir essa parte, depois você fala desse caso. Porque senão eu vou esquecer o que ele disse aqui, é muito importante. A mão tem 5 dedos, mas nem todos os irmãos são iguais. Popular não vale. Por mais que exista uma educação e a tentativa dos pais de colocar esses filhos num igual não vai ser num bom, não são. Gente bíblico, a Bíblia não fala em não são, não existe. Não são. E os que fazem, alguns fazem existe, você conhece. Vai, professor, o que o professor não é vai fácil. Os pais fazem a sua parte e deixam. Mas tem um resultado, querida, tem um resultado. Mas nem todos. Tem os filhos. E vamos dizer, os filhos que são rebeldes e querem desfazer tudo o que aprendeu. O filho ser rebelde. Deixa o professor falar, professor, por favor. Então, você está dizendo que criar, né, sobre um preceito, eu respeito toda a religião, né, assim, criar sobre o preceito da igreja vai garantir que você vai ter o filho perfeito. Não tem dúvida. Não garante. Você conhece alguém da sua igreja que tenha filho e que ele não apresentou problemas? Peraí, não responda. Deixa o professor Você, todos os filhos, né, das pessoas que participam de igreja, eles são perfeitos? Não é isso que vai garantir, não é isso que vai... perfeição, que você tá você está... Presta atenção. Vivendo num padrão. Do que você disse, olha, eu criei meu filho... Todos os filhos que eu conheço, desde 2001, criado por centenas e quiçá milhares de famílias, que criam na palavra, sim. Que palavra? Qual é a palavra? Bíblia. Qual é a palavra de Deus? Todos eles, Todos eles tiveram o mesmo resultado. Radicalismo. Tem que ser na cabeça ser radicalismo, não. É na radicalismo. Olha, deixa eu falar. Já viu drogado, traficante, que matava gente, botava a pistola na boca e atirava. E hoje ele tem uma família estruturada, com filhos casados, com filhas casadas, ele próprio bem casado, e uma família completamente estruturada que contribui com a sociedade, pois eu conheço vários. Eu também. Tem vários. Não, só na igreja não. Não só na igreja não. Não, o que nós estamos querendo dizer, que o professor vai completar, é que isso não é uma coisa... Isso não é... Não é um padrão que... Claro que é um padrão. Peraí. Claro que é um padrão. Vocês vão deixar o professor falar ou não? Isso não é um mérito da igreja. Tudo bem que você... Né, mas pelo eu quero fato, que não interrompam ele, deixa ele pelo fato de você estar ligado à igreja, você atribui isso a ela, mas o mérito deve ser de quem está cuidando dos filhos. A grande questão, aí você fala uma coisa, é como as relações familiares elas estão estruturadas. Não é escondendo do filho que existe algo ruim, que ele vai ser melhor ou pior. Mas quando você diz assim, vamos tirar o filho da escola porque ele é doutrinado. Não, ele tem que aprender a viver com isso. Doutrinado? Ele tem... Aprender a conviver com Quem diz que é a doutrinação? A igreja doutrina. A igreja não doutrina, não. A igreja não doutrina, não. Você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que ouvir a palavra. Não vai ter, não. Isso é doutrinação. Não vai ter, não. Não é, não. A igreja orienta, vai ter, não. Não orienta, não. Ela impõe. Vai ter. Tá vendo como ele sabe como é a doutrinação? A doutrinação fala, vai ter. Você vai ter. Você vai ter. Mas olha, presta atenção. Aquele que age assim, acontece isso. Sabe qual o problema? A igreja orienta. Sabe qual o problema? Sabe qual o problema? Você está sabe qual é o problema? Você está radicalizando a sua opinião. Você não sabe sobre isso, é radical. Não. Totalmente radical. Você tem que deixar o convidado falar. Não, mas pode falar. Senão, aí esse posicionamento que a gente começou aqui discutindo, das radicalidades. Né? Quando há radicalidade, não há diálogo. Querido, você ser radical no seu comportamento é uma coisa. Você querer radicalizar o comportamento do outro é totalmente diferente. Mas aí é que está. Claro que isso não há radicalização. As pessoas fazem isso. O que a esquerda faz é isso hoje. Elas querem que você viva. Igreja. Ela quer que você viva isso aí é um discurso. Pessoal, isso aí na realidade é um discurso que tem sido implantado para interesses políticos, econômicos. Então o movimento LGBT não quer que a sociedade viva conforme eles querem? Isso é outra coisa. Claro que querem, isso é outra coisa. Mas isso é outra coisa. Tá entendendo? O que eu estou dizendo é que assim, a gente não vai esconder dos nossos filhos, a gente não vai esconder o que existe na sociedade. É impossível Por exemplo, olha, esconder. só pegar esse ganchinho, professor.
Quando o Rebouças falou assim, não, meus filhos, porque eu educo, não fala palavrão em casa. Os meus, todos os meus, para as meninas não, mas todos os meus moleques, eu falo, tu deixa de viado, bota o pico. Tu deixa de, ei, sua isso vai alterar o comportamento do meu filho? Em tese, não. Claro, vai, pelo contrário, vai dar mais liberdade de expressão para ele em relação ao pai, à família, pai, né? Ao irmão. Tá entendendo, professor? Essa é a minha opinião. Isso. Esse radicalismo que eles sustentam, a grande questão, a religião, as pessoas que querem realmente ter o poder sobre a família. Sabe aquele negócio que a filha vai pôr? Existe muito isso aí, nós sabemos disso. A filha põe uma roupa. Não, pode tirar essa roupa. E quem é que tem poder sobre a família? Por exemplo, minha filhinha, a minha filha, a mais velha e a mais nova, vai comprar uma roupa, ela que escolhe. Claro. Só que se eu sempre digo assim, aí elas escolhem uma roupa meio diferente e falam, minha filha, essa roupa não você achou legal, essa roupa você vai usar onde? Então, mas eu não vou dizer, não compro, porque isso aí é perversão, isso aí, isso aquilo, eu não faço. Mas você acabou de falar que vai orientar conforme o lugar que ela for. Você acabou de falar. Você orientou? Você só concordou comigo. Minha filha, você acha que essa roupa tá legal? Isso. Eu então pergunto. Cimenta, deixa ela de biquíni pro Agora, tem pais que faz o quê? Você não impõe. Não, tem pais que faz o quê? Radicaliza. Impõe. Então a radicalização. Então, o que é pior, ele nem está ali. Eles nem estão ali. Essa é a grande questão. Essa é a filhinha que sai de noite beijando todo mundo. Que é as filhas desses caras que quer pregar. Aí sai, à noite sai passando o rodo em todo mundo. Não fala que você eu conheço um porrada. Você nunca foi dentro da igreja. Vai, professor. Na realidade, o que a gente vê, né? Do que surge dos conflitos são as pessoas, os adolescentes principalmente, que estão à deriva, né? Estão aí por pais negligentes, por isso estão à deriva. Isso, né? Deixados à própria sorte. Mas isso não é uma questão que a igreja vai suprir. A orientação é importante. Não é a igreja que vai suprir. Você está falando? Não, você está falando. A igreja ajuda. A orientação, a igreja ensina o que é o correto, o que é o errado. Então aquilo ali é exatamente a orientação, é diferente de doutrinação. Doutrinação é como nós vimos os vídeos explodindo na internet agora, YouTube, TikTok, Kawaii, explodindo os vídeos de professores pegando alunos, porque tem uma opinião divergente sobre algum tema LGBT, sobre alguma política, sobre alguma coisa, e expulsando da sala de aula. Professor, aí são os excessos. É o que a gente está falando, totalitarismo. São os excessos, o grande, é o normal hoje. O grande lance é a doutrinação escolar. É que quem acha que é o the best é o... Porque é o seguinte, você fala para as pessoas o seguinte, ó, tem cara, presta atenção, eu vou falar em casa, tem cara que se acha Deus. Esse aí a gente dá para conversar, porque ele está só se achando. Doente. Aí dá para discutir, mas o sentido acha Deus não é que ele é Deus propriamente dito, entende? Eu estou fazendo uma conotação para um exemplo. O cara se acha Deus. É o doente. A pessoa se achar Deus. Mas você não entendeu ainda a minha colocação. Não estou falando literalmente de dizer eu sou Napoleão, não estou falando disso. Não, peraí. Aí tem gente que não, o que se acha dá para conversar. Agora, tem os caras, que tem certeza, que nem você, que é o próprio Deus, pô. Que nem eu. Para, que você acha que é o próprio Deus, pô. Aí não dá, velho. Aí não dá. Já viu alguma vez? Não é não, olha. Eu conheço os teus filhos. Aí não dá, pô. Eu conheço os teus filhos. Tu já viu alguma vez eu chegar pra ti, pra te dar toque sobre criação de filho teu? Não. Tu nem vai ver. A sociedade tem que ser livre e o comportamento... Então não diga que eu penso que sou Deus. Ou sou Professor, mudando um pouco de assunto, qual é o seminário que vai acontecer aí? É o congresso, né? Congresso. Exato, nós vamos ter... Para virar um pouco. De 11... Atenção, né? De 11 a 15 de novembro, em São Paulo, Congresso Brasileiro de Psicologia. Né? E aí... A gente veio conversando sobre esse assunto, né? E aí ele falando para mim que tem vários congressos a nível nacional. Quem é que os mais importantes. Quem organiza o congresso é o Conselho Federal de Psicologia, junto com as entidades da psicologia, as entidades do FEMPB. O que faz medo, professor, minha pergunta foi essa, eu vou explicar por quê. Porque eu tenho visto o Conselho de Psicologia perseguir psicólogos cristãos. Eu tenho visto, por exemplo, a doutora Marisa Lobo. A doutora Marisa Lobo, que é o quê? A história da psicóloga. Isso aí é na cabeça dele. Não, querido. Aí eu preciso falar. Eu conheço. A doutora Marisa Lobo já tentaram caçar o registro dela. Deixa ela falar. 3 vezes. Deixa o professor falar. Aí eu vou ter que falar por quê. E uma delas foi caçada, que foi a Rosângela Alves. Foi mesmo. Porque elas adotam uma postura que é contrário a todo a filosofia
toda a ciência psicológica. Isso aí não é doutrina, não é. Da psicologia. Não é, a psicologia não tem se for assim. Não é. Entendeu? Não é, mas existe o que a gente estava falando. Que o Conselho Federal de Psicologia está dominado pela esquerda. Existe um código de ética, e isso independe de direito e de assim, esquerda. como a OAB também tem suas regras. Totalmente dominada pela esquerda, a OAB hoje. Existe um código de ética, existe uma ciência, né? Como eu disse, eu respeito as religiões, mas não existe psicologia cristã. Existe a psicologia e existe o cristão. Claro que existe. Claro. Cristão. A pessoa tem os seus filtros. Não, existe o psicólogo que é cristão. Mas Mas o psicólogo um que é católico, um que é mas o psicólogo cristão não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Peraí, deixa eu colocar. Eu sou psicóloga e sou cristã. É impossível tirar o seu filtro. Agora eu tenho os meus conceitos em parênteses. Mas você não pode. Porque eu tenho que exercer a minha profissão conforme. Deixa o professor falar, por favor. A gente não pode colocar posicionamentos pessoais, religiosos, políticos no que a gente faz no campo do trabalho. Exatamente. A minha religião X. Eu vou chegar no meu consultório, vou atender você e vou estar indicando, né? A você seguir preceitos religiosos. Não foi isso. Não tem filtro. Da Marisa não foi isso. É isso, ela abriu um consultório para atender gays professor. que quisessem tratamento psicológico e o Conselho Federal de Psicologia disse que não podia. Não podia haver orientação sexual. Não, foi isso. O Conselho nunca disse isso. Isso, nunca disse. Peraí, como foi, professor? Diga aí, professor. Professor. Vamos ouvir o professor. O Rebouça, do jeito que ele coloca, a gente precisa procurar um psiquiatra para resolver isso, para ver as colocações dele, porque é o seguinte, nas colocações dele é o seguinte, vocês brigam, mas eu sou um médico escuta, eu sou um médico ginecologista cristão. É o sonho dele. Certo? Aí, se a minha paciente for lá de mini saia, fio dental, não vou atender não ela, porque ela é promissa. A cabeça dele, ele tá dizendo isso. Não, porque quem pode mais pode o menos. Ele tá dizendo isso. Assim, tu tá entendendo? Porque ele tá confundindo. Ele tá confundindo a profissão, né? A sua profissão de psicólogo com a questão religiosa. Sabe o que é que tu não está entendendo? O Conselho de Psicologia perseguiu um psicólogo. Não, ele não perseguiu. Ele está dizendo que é direito dele. Não perseguiu. Não perseguiu. Você está equivocado. Não, senhor. Eu entendi que foi a consulta que ela usou. Não é isso. Na realidade... Ela não foi caçada porque ela é cristã, não. Para com isso. Viagem. Eu não acredito que foi porque foi forma nenhuma. Na realidade... E outra coisa, ela quis tirar o direito dos gays de se atenderem com não é também, você está equivocado. Isso é o que ela está dizendo para você. Não é sim. Não é. Não, mas isso é o que ela veiculou e que ela entrou na justiça. Para ver o processozinho. Peraí, você precisa escutar. Se você como é que você analisa isso? Difícil. Você precisa escutar. Tem alguns profissionais que acabaram desvirtuando a prática da psicologia. Esse foi o problema. Em momento nenhum, tá, o Conselho se posicionou de que a psicologia não pode trazer ajuda a quem tem um sofrimento psíquico. Não responda. Não pode? Não pode. Não aconteceu. Do Conselho Federal de Psicologia, agora presta atenção. Dizer que não podia haver. Não há cura gay. Não há cura gay. Quem foi que falou em cura gay? É ela que estava falando. Jamais. Era sim. Jamais. A postura, o posicionamento era esse. Não, a gente não pode curar o que não é doença. Orientação sexual. Então. Isso é cura gay? Eu não posso reorientar. Ser gay não é doença. Agora, se um gay não está proibido de procurar um psicólogo. Não está proibido. Não está proibido. De forma nenhuma. Psicólogo para proibir. Que isso? Você está equivocado. Você entendeu que ele é presidente de duas federações? O Conselho nunca... Você entendeu que ele é mestrado, pós-graduado e você é advogado? Entendi. Você entendeu que a Aura também é psicóloga, é mestrado? Sim, mas você está falando bobagem. Mas ela tentou... Minha boca para falar na realidade, o que ela fez foi tentar desvirtuar a situação para poder dizer assim, olha, o Conselho está impedindo que eu ajude as pessoas. O Conselho nunca fez isso. O que aconteceu foi que... Ela usou disso. Pois eu vou ela usou desse argumento. Peraí, vamos ver, Bolsa. A letra do Conselho proibindo atendimento para reorientação sexual.
Eu vou trazer. A gente quer ver, né, professor? O conselho, ele sabe que o conselho fez isso. Mas não há reorientação. Eu não posso reorientar. Igual dizer assim, olha, se separe. Eu posso dizer isso pra você? Quer dizer que chega lá um psicólogo, chega lá nele, um serial killer, ele não pode tentar reordenar a mente dessa pessoa. Ele vai trabalhar. Pra deixar de ser um serial killer. Ele vai trabalhar. Aí se chegar lá um guia dizendo, olha, doutor, eu sofro com isso, eu quero que a senhora me ajude a me reorientar. Ele vai trabalhar, mas ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. Mas o conselho proibiu de fazer isso com gay. Não proibiu. Não proibiu. Tá bom, eu vou mandar pra você, Áureo, viu? O que é proibido é fazer. O que é proibido? Reorientação e cura. O que é proibido é isso. A questão é que eles essa palavra cura. Mas foi o termo usado. Eles não queriam que reoriente. Se chegar um assassino, se chegar um que for, e quiser uma orientação, você está desvirtuando a coisa. Você não quer enxergar, você não quer. Não, você está causado por um discurso. Jamais. Aí você não escuta o resto. Eu influencio, eu não sou influenciado. Não, é bom. Mas você está influenciado sim. Mas então é influência. O que aconteceu foi que ela estava intervindo, induzindo as pessoas a assumir uma posição. Eu não posso chegar para você e dizer assim, olha, sua mulher não lhe merece mais, separe. Não fez isso, não. Fique casado. Bom, o nosso tempo infelizmente está acabando, daria mais um programa aqui. O professor na minha opinião, coloca muito bem as questões. A questão de entendimento de cada um. Eu nunca misturei religião com as minhas condutas. Estou falando de mim agora, tá? Sim. Em termos profissionais? Eu não falei religião com as minhas condutas. Já tive religião. Aí eu percebi, na minha opinião, que era balela. Aí eu saí fora. Isso é a minha opinião. A que a vovó ensinou, ser católico, rezar o terço. Entendeu? Aí você vira a coroinha, vai lá e dá o padre. Essa daí, mais ou menos. É igual os pastores fazem com as meninas na igreja. A maioria, tu tá entendendo? Entendeu? Então eu saí fora. Vai, suas considerações que nosso tempo acabou. Bem rápido, vai, Rebouças. Carlos Rebouças, advogado cristão no Instagram. Carlos Rebouças no TikTok, no Kawaii, no YouTube. Olha, tem TikTok. É a menina TikTok da internet. Áurea, diga-me aqui essas coisas. Eu sou a Áurea Cedrais. E você pode estar procurando no meu Instagram, @AureaCedrais ou @clinica.psi@AureaCedrais. Professor, obrigado, desculpa qualquer coisa. Eu que agradeço. Não, que aqui é espontâneo, não tem um roteiro, mas você vê que as cabeças... Polêmico, né? As cabeças aqui mas é importante levar para o público. Porque essas, ciência, eu não aguento mais essas questões malucas. As suas considerações, professor, por favor. Bom, né, eu acho que é importante a gente ter essa compreensão, né, diversa das coisas, né, escutar os lados, né, acho que isso é que é importante. Obrigado por ter vindo. Lembra o congresso, rapidinho? Sim, novamente, lembrando o congresso, né, que vai acontecer em São Paulo, Congresso Brasileiro de Psicologia, de 11 a 15 de novembro na Uninove, né. Muito obrigado mais uma vez por vir aqui. Eu e que vocês agradeço. Aí de casa, obrigado pela paciência. Porque eu vou dizer uma coisa, já saco. Então nós estamos no ar de terça e sexta, às 20h30, aqui pela TV Metrópole, a nossa TV. E nos sábados, os reprises às 21 horas. Fiquem ligados. Eu só uso Tainara de Palma e faz bem. Alô, você dona de casa, compre Tainara também. Se as outras são nota 10, Tainara é nota 100. Tainara sabor manteiga melhor que o Brasil tem. Tainara, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainara sabor manteiga melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes.
Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui.